Vou compartilhar com vocês, pessoal. São os mesmos slides que já estavam anexos na última aula, tá? E agora a gente vai ver a parte final aí das propriedades de reflexão, tá bom? Nós vimos juntos já esse exemplo aí, matamos por semelhança de triângulos, calculamos o tamanho do espelho, calculamos a altura que o espelho tinha que estar do chão, para o observador conseguir ver o objeto de forma completa. Um exercício bastante comum aí. E olha, pessoal, na boa, é um dos mais difíceis que pode aparecer de espelho plano. Eu particularmente acho que a gente tem que fazer o desenho, tem que traçar o raio de luz, seguindo a propriedade, tá? Eu acho os outros que englobam espelhos planos mais simples da gente brincar, tá bom? Vamos adiante então. Hoje, pessoal, a gente vai comentar um pouquinho sobre campo visual, tá? O campo visual, pessoal, remete a uma coisa que acontece aí nas estradas e ruas, avenidas da vida, que é o que a gente chama de ponto cego, né? Eu espero e oro a Deus todos os dias que você ainda não esteja dirigindo, tá? Que você não pegue o carro nem de brincadeira, porque é um negócio meio sério, tá, pessoal? Mas você pode conversar aí com quem dirige na sua casa, que quando você está na rua, na avenida, na estrada, enfim, estrada é muito mais comum, né? A gente sabe que a gente tem 3 espelhos no carro, né? Um espelho aqui frontal, que fica aqui em cima, assim, do motorista, e os espelhos laterais dos retrovisores, né? E, pessoal, de fato, esses espelhos ajudam muito a gente a ter a visão completa das coisas que estão acontecendo, tanto atrás como do lado do carro. Fora enxergar, obviamente, a frente, né? Então, realmente é uma coisa que requer muita atenção, essa questão da direção, né? Só que tem um problema que é gerado naturalmente por espelhos planos, né? Tem um ponto, pessoal, que geralmente quando os carros vão ultrapassar, né? Você está sendo ultrapassado, enfim, logo bem pertinho ali do carro, bem pertinho de onde está realmente o espelho, você olha para o espelho e você não vê o carro ultrapassando você, né? É o chamado ponto cego. Tem uma região que o espelho não consegue pegar, tá? Por isso que novos espelhos, eu vou mostrar para você aí no outro slide. Não lembro se está nesse slide ou em outro, enfim, mas depois a gente pode comentar, caso não esteja nesse. Ou dos carros novos, aí, espelhos novos, já vem com uma região diferente do espelho retrovisor lateral para pegar esse ponto cego que naturalmente o espelho acaba deixando, tá? Agora, pessoal, para saber onde é o ponto cego, onde não é o ponto cego, a gente tem que entender essa ideia de campo visual. O que é o campo visual? É a região que eu consigo enxergar pela reflexão do espelho, ok? Campo visual é a região que o espelho me proporciona enxergar utilizando reflexão, ok? Como vai funcionar, pessoal? Não está escrito o passo a passo, mas eu vou te falar, tá? Então, olha aqui, ó. Você é esse ponto O, o observador, você está aqui, e o seu espelho plano está aqui na horizontal, perfeito? Geralmente, pessoal, como que o exercício é fornecido, inclusive tem algum, pelo menos um, acho que está na sua apostila que eu coloquei na aula de hoje, né? Ele coloca alguns pontinhos, tá? Por exemplo, ó, coloca aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, enfim. Ele coloca alguns pontinhos, alguns objetos, e ele pergunta quais deles a gente consegue enxergar pela reflexão do espelho. Então, ele está perguntando, em outras palavras, qual é o campo visual desse espelho, tá? Como que funciona, então, pessoal? Você vai pegar este objeto O, você vai formar a imagem deste objeto O, ou do observador O, a imagem gerada pelo espelho. Professor, mas não tem espelho aqui na frente do ponto O. Não interessa, tá? Não importa onde está localizado o espelho, você vai seguir aquela propriedade de formação de imagem que nós vimos na aula de terça-feira. Você vai jogar a mesma distância, tá vendo? Ó, 2 risquinhos para cima, 2 risquinhos para baixo, tá bom? Joga a mesma distância para trás do espelho, porque a imagem do espelho plano é virtual, dentro do espelho, através do espelho. E sempre, criança, sempre, sempre, sempre formando 90 graus. Então, se o espelho não passa por esse ponto, prolonga, faz uma reta tracejadinha aqui, para você não perder essa informação do ângulo de 90 graus. Se não fizer com 90 graus, vai dar caquinha, tá bom?
Descobriu a imagem do observador, que ele chamou de olinha. O que a gente vai fazer, pessoal? Vai ligar o olinha às extremidades do espelho. A extremidade esquerda, a extremidade direita. Tudo que tiver no meio desses raios que a gente ligou aqui através do espelho é o campo visual, tá? Então, no caso, são só estes pontos aqui, ó. Estes pontos aqui. Dos pontos que eu desenhei, são esses aqui que a gente conseguiria enxergar pela reflexão do espelho, tá? Isso é campo visual. Segue a receitinha que tem exercício previsto para a aula de hoje. Joga a mesma distância para trás do espelho, formando um ângulo de 90 graus. Se for necessário, prolongue o espelho, não tem problema. Gerou a imagem do observador, liga extremidade esquerda do espelho, extremidade direita do espelho. Tudo que tiver aqui no meio do caminho é o campo visual, tá bom? Gi, você levantou a mão, querida? Quer perguntar alguma coisa? Prof, para fazer os cálculos também vai ser por semelhança de triângulo? Então, na verdade, para exercício de campo visual nem tem cálculo, viu, pessoal? A gente faz necessariamente a pergunta assim, quais pontos eu consigo enxergar, tá? É claro que dá para fazer semelhança de Entendi. triângulo? Até dá, né? Percebe, né? A gente tem esse triângulo aqui, ó, esse pequeno aqui de baixo, é semelhante, a gente teria que passar uma reta aqui em cima, né, ó. Se eu tivesse uma outra reta aqui assim, aí a gente teria triângulos semelhantes, né? Mas eu confesso que eu nunca vi exercício de campo visual especificamente cobrando continhas. É mais uma questão qualitativa de quais pontos eu enxergo através do espelho. Tudo bem? Belezinha? Entendi, obrigada. Tá bom? Ju levantou a mão também, pode perguntar, querida. Professor, esses exercícios de campo visual ou desse conteúdo de ótica geométrica que você está passando para a gente, cobra muito nos vestibulares, nem ou não é cobrado quanto os conteúdos do primeiro ano do ensino médio? É assim, pessoal, toda vez que a gente compara com mecânica, às vezes os conteúdos eles acabam meio que passando desapercebido, porque mecânica acaba dominando, né? Só que mecânica é um conteúdo amplo, né? Que tem muita coisa lá dentro, cinemática, dinâmica especialmente, né? Mas dentro dos conteúdos do segundo ano, pessoal, ótica, ondulatória e calorimetria estão dentro dos que mais são cobrados como conteúdo, sim, de segundo ano, tá? Tanto para Enem quanto para vestibular. Dentro de ótica, espelhos planos, esféricos e refração, especialmente refração, formam aí os carros-chefes dos assuntos que mais são cobrados de ótica, tá? Dentro de espelho plano, já se cobrou campo visual, já se cobrou formação de imagens e já se cobrou semelhança de triângulos. Então, eles acabam, né, trocando um assunto de um ano para o outro, mas vira e mexe aparece sim, tá bom? Beleza, pessoal? Mais algum comentário aí sobre campo visual? Pegamos a ideia da receitinha aí. Você está percebendo, pessoal, que construções geométricas são muito importantes nessa parte. Então, você vai fazer mesmo uma lista, algum exercício, fique esperto com régua, tá? Porque se não obedeceu 90 graus, não obedeceu mesmo a distância, filhão, você vai ter problemas aí, tá bom? Tomem cuidado com isso. Joinha, joinha, podemos ir adiante. Bora lá então. Pessoal, vamos conversar um pouquinho. E a aula de hoje é bem curta, tá bom, pessoal? Se precisar, a gente resolve algum exercício aí que ficou para trás, tá? Mas a aula de hoje é bem simples. A minha ideia, inclusive, era fazer essa parte junto na terça-feira, mas a gente acabou investindo mais tempo lá no começo e não tem nenhum problema, tá? Mas, referente à parte de espelhos conjugados, tá? É um negócio bem interessante que dá para a gente até fazer algumas brincadeiras, né? Se liga aqui, pessoal. A gente coloca, por exemplo, dois espelhos planos que eles estão ligados ali, né, unidos, formando um ângulo de 90 graus. Percebeu? E o que o carinha fez? Ele colocou uma folha sulfite, né, inteira, só que ele desenhou, e olha como as coisas, né, a gente percebe com um olhar um pouco mais crítico. Ele só desenhou 1/4 do círculo nessa folha sulfite. Ele só desenhou isso aqui e colocou a miniatura da mini aqui, tá? Como os ângulos, pessoal, neste caso específico, né,
eles estão formando aqui entre eles um ângulo de 90 graus, tá? Esta imagem, né, este objeto, melhor dizendo, ele foi multiplicado, né? Ele teve várias imagens associadas, de tal forma que o que era um quarto de círculo virou um círculo inteiro, né? O que era uma mini só virou 3 minis, tá? Por quê? Porque a gente tem mais de um espelho plano e eles estão formando um ângulo, tá? E a formação de imagens, pessoal, o número de imagens que é formado por espelhos planos juntos, depende desse ângulo. Depende desse ângulo. E aí a pergunta que eu faço para você, gostaria da sua participação. Vamos supor que eu diminua esse ângulo. Ok? Em vez de ser 90 graus, eu ponho um ângulo bem pequenininho, vamos supor 30 graus, sei lá. Se eu diminuo o ângulo, você acha que eu vou formar mais imagens ou eu vou formar menos imagens? Você entendeu a pergunta? O ângulo entre os espelhos. Se eu diminuo ele de 90 graus, passo para 30, por exemplo. Se eu diminuo o ângulo, você acha que vai formar mais imagens ou menos imagens? Já tenho respostas chegando aqui, ó. Campese, Filipac e Elian, os três mandaram a mesma resposta. Não vou falar qual é para não influenciar, porque vocês vão mandar aí para mim o restante da turma. E aí, pessoal, mais imagens ou menos imagens se eu diminuo o ângulo? O que vocês acham? Pensa aí. Ana Júlia também mandou a mesma resposta. A G. Emanuele também mandou a mesma resposta. O pessoal está pensando igual. Eu não estou dizendo que está certo ou não, tá? Por enquanto eu estou falando só está igual, tá? G. Araújo também mandou. Letícia, Eduardo Miller, Letícia Ramos. Todo mundo respondeu igual. Pediram para eu repetir a pergunta. Se eu diminuo o ângulo entre os espelhos, ao invés de ser 90 graus, vamos supor que eu abaixo para 60, para 30. Se eu diminuo o ângulo, o número de imagens que está formando ali atrás dos espelhos vai aumentar ou vai diminuir? São mais imagens ou menos imagens? Essa é a pergunta. Todo mundo que respondeu até agora respondeu a mesma coisa. O Vitor também mandou a mesma resposta. Interessante, pessoal, que vocês estão pensando dessa forma, tá? E, de fato, pessoal, são mais imagens, tá? São mais imagens. À medida que o ângulo diminui, são formadas mais imagens. Vamos pensar por quê? Vamos supor, pessoal, que o ângulo aumente. Vamos fazer a engenharia reversa, tá bom? A gente já viu um exemplo aqui que quando o ângulo é 90 graus, a gente está vendo ali 3 imagens. Você concorda comigo? Você consegue ver 3 minis ali? Uma é o objeto e 3 são imagens, tudo bem? Então se liga, se o ângulo 90 graus formam 3 imagens, vamos supor que eu aumente esse ângulo para 180 graus. Então os dois espelhos estão alinhados dessa forma. Quando dois espelhos planos estão com 180 graus, pessoal, quantas imagens você vê? Está entendendo a pergunta? Dois espelhos estão formando um ângulo de 180 graus entre si. Eles estão um do lado do outro. Quantas imagens você vê nesses espelhos? Quantas imagens? Quantas imagens? Eu acho que deu uma travadinha, né? Vocês conseguiram me ouvir, pessoal? Seu microfone está com um pouco de interferência, tá bom, Samuel? Professor, tá dando uma travada aí. Tá, já deu aquela travada, né? Então, pera um pouquinho, ó. Eu já venho, segura a ideia aí. Já venho, prometo. Vou só parear o 3G aqui, pera aí. Segura aí mais um pouquinho. Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui, pessoal, para a gente fazer esses ajustes. Mais 8 segundos. Vai dar certo, vai dar certo. Pronto. Pronto, estamos de volta. Oi, cheguei. Vamos lá de novo. Vou compartilhar aqui de novo. Aqui. Retorno à pergunta que eu fiz. Com 90 graus entre os espelhos, a gente está vendo que tem 3 imagens, tudo bem? Um objeto, 3 imagens. Vamos supor agora, pessoal, que eu aumente este ângulo.
É o contrário da pergunta que eu fiz. Aumentei tanto o ângulo que os espelhos ficaram assim, ó. Olha para mim aqui na câmera, ó. Um do lado do outro estão formando um ângulo de 180 graus entre si. Quando um espelho está um do lado do outro, pessoal, e você está na frente deles, quantas imagens você vê? Espelhos um do lado do outro, 180 graus. Quantas imagens você vê? Uma. Duas. Tem gente que mandou uma, tem gente que mandou duas. E aí? Realmente, pessoal, é uma só, né? Porque é como se fosse um único espelho grandão, tá? Você juntou um espelho no outro, é como se tivesse um espelho mais esticadão. Ou seja, se eu aumento o ângulo e diminuo o número de imagens, o contrário também é válido, né? Se eu diminuo o ângulo, eu aumento o número de imagens, tá bom? São grandezas inversamente proporcionais, tá bom? E a gente vê, pessoal, essa proporção entre o número de imagens e o ângulo através dessa equaçãozinha bem simpática aqui, tá bom? Que inclusive tem um exercicinho na sua apostila que cobra essa equação, tá? O N é o número de imagens, isso vai ser igual a 360 graus dividido pelo ângulo alfa, que é o ângulo entre os espelhos, tudo isso menos 1, tá? É essa equação que você pode utilizar, tanto para calcular o número de imagens, como para calcular o ângulo entre os espelhos, tá bom? Sempre vai funcionar. Percebe nesse caso da Mini aqui, olha como as coisas se encaixam, ó. O ângulo entre os espelhos é 90 graus nesse caso aqui, né? Concorda comigo? Então coloca 90 aqui, ó. Olha que 90 bonito. 360 dividido por 90, 4. 4 menos 1, 3. 1, 2, 3. 3 imagens, tá? Dá certo. Então o exercício ele pode te dar o ângulo e perguntar o número de imagens, ou ele te dá o número de imagens e pergunta o ângulo. Só substituir adequadamente e isolar a variável que ele está perguntando. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Se lembrar da formuleta, não tem erro o exercício. Tá bom? Lembra do 90 graus aí que forma 3 imagens, que é o, não vou dizer que é o principal caso, mas é o caso que a gente trouxe aí que talvez ajude você a guardar a equaçãozinha. Beleza, criançada? Tranquilidade? O que mais que dá pra gente conversar hoje aqui, ó? Se liga, ó. Ontem não, né? Não lembro se foi terça-feira ou foi semana passada, perguntaram assim, professor, o que acontece quando um espelho está na frente do outro? Né? Aliás, não lembro se foi nessa turma, se foi na turma do portão, enfim. Mas qual que é a sacada, pessoal? Acompanha a minha ideia. Quando um espelho está na frente do outro, ok? Qual é o ângulo entre eles? Eles não estão ligados necessariamente, né? Mas qual é o ângulo entre dois espelhos que estão assim, um na frente do outro? Que ângulo que é esse? Vocês entenderam a pergunta, pessoal? Quando um espelho está na frente do outro, pensa que são duas retas paralelas, ok? Qual é o ângulo entre duas retas paralelas, pessoal? Acho que agora essa pergunta talvez fique mais simples. Talvez, né? Isso, já mandaram aqui para mim, pessoal. É 0, ok? 0 graus. Eles estão com a mesma inclinação, são retas paralelas, ok? Então se liga. Vou voltar aqui para a equação, ó. Olha que coisa louca. Apago 90 graus, pessoal. Eu posso colocar 0 ali no lugar do alfa, pessoal? Pode dividir por 0, pessoal? Não pode, né? 11º mandamento da matemática, jamais dividirás por 0. Tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Não pode, dá azia, tá? Mas ao invés de dividir por 0, vamos dividir por um número pequeno. Vamos supor que o ângulo entre os espelhos seja de 1 grau. 1 grau. 360 dividido por 1, 360. Menos 1, 359. 359 imagens. Ao invés de ser 1 grau, vamos dividir por 0,1 grau. Ok? 360 dividido por 0,1 dá 3.600. Menos 1, 3.599. É o número de imagens. Se for 0,01, aí vai ser 35.999. O que eu estou querendo mostrar para você? Que à medida que o ângulo diminui, vai chegando mais perto do zero, mais perto do zero, mais perto do zero, o número de imagens aumenta muito. Então, se o ângulo entre os espelhos for 0,
que são dois espelhos paralelos, o número de imagens vai ser quanto? Infinito. Infinitas imagens vão ser formadas quando dois espelhos planos estão exatamente paralelos um na frente do outro. A matemática mostra isso, mas a física, o experimento também. Eu não lembro, pessoal, qual foi a última vez que eu fui num cabeleireiro, tá? Por motivos óbvios, né? Antes que você tire sarro de mim, cabeleireiro também pode fazer a barba, tá? Mas eu aprendi a fazer barba em casa, então eu estou economizando uma graninha, tá? Quando você vai num salão de beleza, num cabeleireiro, enfim, geralmente tem um espelho na frente do outro, né? Dos balcões. E eu não sei se você já teve a oportunidade de reparar, de olhar para aquele espelho e perceber o que estava acontecendo. A sua imagem estava dentro da outra, que estava dentro da outra, estava dentro da outra, dentro, formava um túnel infinito de imagens. Porque um objeto de um espelho é a imagem do outro que foi refletido por ele, que foi refletido pelo outro, que foi refletido pelo ele, que foi refletido pelo outro, entendeu? Reflexões consecutivas de tal forma a realmente ser formado um túnel infinito de imagens, tá? Isso acontece quando os espelhos são perfeitamente paralelos. E a Letícia fez um comentário aqui muito bom, que dá para a gente ver isso também em provadores de lojas, né? Em provador lá de roupa, de loja de roupa, é verdade. Dá para acontecer também, tá? Sempre que você coloca dois espelhos planos perfeitamente paralelos entre si, forma um túnel infinito de imagens, tá bom? Por causa do ângulo entre eles, tá? Olha a pergunta que o Elian fez, pessoal. Olha que pergunta capciosa. Esse número n de imagens, que eu vou voltar aqui na equação, ó. Deixa eu apagar esse rabisco que eu fiz aqui. Presta atenção na pergunta, hein? Este número n de imagens sempre vai ser um número ímpar? Olha que pergunta interessante, pessoal. Este número n de imagens sempre será um número ímpar, pessoal? Ou dá para ser um número par? Dá para ser um número par, né? Se liga só. Vamos fazer um teste? Agora, ao invés de calcular o número de imagens, vamos pegar o número de imagens e calcular o ângulo. Então, vamos supor que eu queira que se formem 4 imagens. Um número par, ok? Então, isso vai ser igual a 360 sobre alfa menos 1, certo? Para isolar o alfa, pessoal, o que a gente tem que fazer? Primeiro, este menos 1 que está aqui, ele vai passar para o outro lado, passa positivo, né? Então, menos 1 passou para lá mais 1. 4 mais 1, 5, mais ou menos um 5, igual a 360 sobre alfa. Para isolar o ângulo alfa, pessoal, o que a gente faz? Troca de lugar, né? O alfa que está dividindo passa para o outro lado, subindo, e o 5 que está em cima passa para o outro lado, para baixo, né? Então, o alfa, que é o ângulo entre os espelhos, 360 dividido por 5, né? Que vai dar 72, né? 72 graus vai ser o ângulo entre os espelhos, que forma 4 imagens, tá? Então, pessoal, não tem limite, tá? No sentido de número par, de número ímpar, tá bom? Escolhendo o ângulo apropriado, a gente pode ter a formação de quaisquer número de imagens. Beleza? Mas eu gostei muito da pergunta, foi muito boa. Show de bola, criançada? Pegamos a ideia? Com essa brincadeira de formação desse túnel de imagens, etc. e tal, tem alguns lugares na Europa, no Brasil eu ainda não conheço nenhum lugar, e se não tiver a gente pode fazer um, pessoal, e ganhar uma graninha com isso, que é o labirinto de espelhos, tá? Olha aqui, o cara tem que achar a saída mediante aí toda essa brincadeira aí, tá? E pessoal, aí é que vem a pergunta capciosa. Quantos espelhos você acha que são necessários para a gente fazer um labirinto desse? Olha que pergunta interessante. Quantos espelhos você acha que são necessários para a gente fazer um labirinto desse aí? A quantidade mínima, né? Eu posso fazer com 1 milhão, mas eu vou gastar muito dinheiro. Com quantos espelhos você acha que você conseguiria fazer um labirinto desse? Tem gente que mandou 4, tem gente que mandou uns 8. E aí? Alguém consegue fazer com menos do que 4? Elian, como é que você faria 4 com 4 espelhos? Para formar um labirinto desse? 2 paralelos. Então, se são 2 paralelos, só são 2 espelhos, ou 2 e 2, tipo um quadrado, assim.
De fato, pessoal, com o ângulo certo, do jeito bem certinho ali, dá para fazer só com 2 espelhos. Tá? É incrível. Com 2 espelhos é possível a gente formar esse tipo de imagens aí, de tal forma a formar o labirinto. Tá? E na verdade, né, o caminho certo, né, para escapar desse labirinto é só andar em linha reta aqui, ó, tá? Só andar aqui diretão, todo o resto já é imagem refletida, tá? Mas você percebe como realmente parece que tem um monte de caminho para andar ali, é muito legal, tá? Um objeto, pessoal, ótico, que eu tenho aqui em casa, mas mostrar pela Zoom é praticamente impossível. Eu vou tentar gravar um vídeo, que também não deve ser muito fácil, mas eu te mando aí na próxima aula, que você pode produzir como sendo parte do trabalho, é o caleidoscópio. Já ouviu falar no caleidoscópio? Você pega 3 espelhos planos, 3, forma um prisma, tipo aquela caixinha de Toblerone, né? Liga eles ali, formando um prisma de base triangular. Tapa a bundinha dos espelhos, coloca ali uma folha sulfite, alguma coisa. Coloca umas lantejoulas, umas tachinhas, lá alguma coisa colorida. E aí você vai brincando de olhar ali dentro. E você vai ver que vão ser formadas ali, nesse caso com 3 espelhos, né? E já é um pouco diferente, né? Mas aí vão ser formadas infinitas imagens e padrões diferentes das imagens à medida que você vai girando, né? Porque daí as taxinhas vão escorregando, muda a imagem. É um negócio bem legal de ver, tá? Ano passado eu propus essa atividade para o pessoal e teve uns alunos porco que fizeram com régua, tá? Não faça isso, tá bom, pessoal? Não seja esse tipo de pessoa, tá? Fica porque não é um material transparente, né? É um material translúcido. Aí a imagem não fica 100%, tá? Precisa ser espelho plano mesmo, cortadinho ali, fica ó no grau. E só para você ter uma ideia quão bom é esse caleidoscópio, pessoal, o que eu tenho aqui em casa, aliás, eu nem sei onde está, preciso procurar. Eu fiz ele quando eu estava na 7ª série, que hoje é mais conhecido como 8º ano, tá? Não fazem 50 anos, tá bom? Antes que alguém comece a me ofender aí virtualmente, tá? Mas eu guardei, tá? Já fazem aí bons anos, né? É um negócio bem legal que a gente guarda aí e que elucida, né? Exemplifica essa ideia das reflexões múltiplas, tá bom? Mais uma ideia para quem for para quem quiser seguir esse caminho aí para fazer o trabalho de instrumentos ópticos, que semana que vem eu explico ele com mais detalhes no iClass, tá bom? Para terminar, pessoal, eu trouxe para vocês a foto de um rapaz aqui, de um cidadão. Alguém sabe quem ele é? Alguém conhece? Alguém já viu esse cara por aí? Quem sabe? Manda aí no chat, eu abro o microfone. Quem é esse cara? Da minha época não é. Vocês são sem vergonha mesmo, viu? Vocês estão acabando comigo. E aí, gente, quem é esse cara? Ninguém conhece? Sério mesmo? O cara, ele é famoso no mundo inteiro. Falaram que lembra o Mel Gibson. Lembra o Mel Gibson? Mais ou menos. Ele é um mágico, realmente. A Madu perguntou aqui, é um mágico? É um mágico. Alguém sabe que mágico é esse, pessoal? Talvez. Não, não é o Mr. M. Não é o Houdini, tá? Alguém sabe que mágico é esse? Famoso, pessoal, famosíssimo. Ilusionista, né? Famoso ilusionista. Ninguém sabe? Nem se falei meio ponto na hora da prova. Aí começa a pesquisar na internet desesperado, né? Pessoal, esse é o David Copperfield. Já ouviu falar nesse nome já? David Copperfield, tá? O David Copperfield, pessoal, ele ficou muito famoso na década de 90, anos 2000, porque ele fazia... Tem, lógico, aqueles truques que é muito relacionado à rapidez do mágico, né? De esconder a coisa na mão, na manga, aquela coisa que é interessante de ver porque requer habilidade, né? A questão do truque com a mão. Mas o Copperfield ficou muito famoso com truques ilusionistas porque ele fazia aparecer no palco dinossauro, que ele fazia aparecer no palco tanque de guerra, ele fechava a cortina e abria, o negócio estava lá, né? E eu, pessoal, eu tive a oportunidade de ver um show desse cara, tá? Eu vi ao vivo um show desse cara em Las Vegas. É realmente impressionante. É impressionante. Ele já está um pouco mais acabadinho do que ele está aqui na foto, né? E ele passa no meio da plateia lá durante o show. Eu dei a mão para ele, ele deu a mão para mim. A gente criou um vínculo ali, trocamos um WhatsApp uma semana, tal, enfim. Os 2 truques que o Copperfield fez que chamaram a minha atenção e que tem muito a ver com isso que a gente está estudando é esses de aparecer coisas muito grandes e muito rápidas ali no palco, né? A gente estava ali
no meio do palco, mais ou menos, né, do teatro. Aí ele tá lá no palco, lá, tá fazendo os truques deles, aí ele desce ali para ficar com a plateia, ele fecha a cortina e em razoáveis 3 segundos, de verdade, no máximo 5, ele abre e tem ali uma engenhoca toda montada, um dinossauro enorme do tamanho do palco, um carro gigante e tal. E quando ele fecha, o negócio some de novo, né? É aquele negócio, não dá tempo de você esconder isso em nenhum outro lugar, né? Qual é a sacada desse truque, pessoal? É a mesma sacada, e aí é mais recente, aí já é da época de vocês, do filme Truque de Mestre. Já assistiu já? Tem o 1, tem o 2, é um filme muito interessante, né? São mágicos que, digamos assim, têm um senso de ética um pouco duvidoso, né? Mas é um filme bem interessante e eles explicam no primeiro filme, né? Sem dar muitos spoilers aí, como é aquele truque do coelho na caixa do mágico, né? Você abre a caixa, não tem nada, aí fecha, quando abre de novo tem um coelhinho lá dentro, né? Como que funciona, pessoal, esse truque? É por espelhos, tá? Tem um espelho na frente do outro, de tal forma que o que a gente está vendo é a reflexão do vazio, né? É a reflexão do nada. Só que daí depois ele inverte a caixa, né? Ou ele tira o espelho, de tal forma que a gente vê o que estava ali dentro, tá? Eles fazem esse truque, o pessoal do Truque de Mestre no primeiro filme, eles fazem esse truque para roubar um caixa forte, né? Para quem já assistiu o filme, não é um spoiler muito pesado do filme, um pouquinho, tá? Mas já contei. Eles fazem isso para roubar um caixa forte, né? Eles colocam o espelho lá no banco, de tal forma que quando a polícia entra e não vê o caixa forte ali, o cofre, né? Acha que eles já roubaram. Aí um cara volta ali, quebra o espelho e consegue pegar o dinheiro, né? Essa é a sacada. Por reflexão consecutiva. O Copperfield fazia isso não dentro de uma caixa, mas dentro de um palco inteiro, dentro de um teatro inteiro. Por isso que, obviamente, ele ficou aí muito conhecido, muito famoso. Mas é tudo por reflexão de espelho. Tá bom? Beleza, criança? Show de bola? Não é por hoje, é isso. Acabou. Olha que aulinha fácil hoje, hein? Moleza, tá? Então, pessoal, referente aos exercícios que faltaram aí dessa aula de reflexão, você vai ter os de campo visual, tá? E os de formação de imagens com espelhos conjugados, tá? São os exercícios que tem previstos, tá? E com isso a gente encerra o módulo 1, tá bom? O que perguntaram aqui para mim, pessoal, se não tem perigo de pegar a plateia no reflexo, né? É claro que muitas coisas são feitas de tal forma que o reflexo ele pegue realmente aquilo que ele quer mostrar para a gente, que é o nada, né? A gente vê só como se fosse ali a cortina do palco, aquela parte ali de decoração, vamos dizer assim, né? E quando ele vira ou tira o espelho, né? Como ele fez mais de um truque naquele dia que eu fui, ele com certeza só virou o espelho, de forma que a gente conseguiu ver a parte de trás do palco que estava escondida, vamos dizer assim, pelo espelho, né? Aí ele só virou e a gente conseguiu ver porque a luz estava passando no ângulo certo. Mas assim, não é tão simples, né? Tem tudo a ver com a angulação, com como a gente enxerga, mas se o truque não for muito bem feito, a gente consegue se ver realmente pela reflexão aí, tá? Beleza, criançada? Tranquilo? Semana que vem, então, começaremos o módulo 2, espelhos esféricos, côncavo e convexo, tá? Fiquem bem atentos aí, preparem aí, desde já, régua, esquadro, vamos precisar de muito desenho geométrico para a gente conseguir resolver aí a parte de espelhos esféricos. O Matoso fez um comentário muito legal aqui, que é o truque de mágica Tupiniquim, que tem a ver também com os espelhos, que é a monga lá do Beto Carreiro, sabe? A mulher lá que vira macaca, aquela coisa, também tem a ver com o espelho, tá? A macaca já estava lá o tempo todo, né, pessoal? Ele só mostra para nós depois que ele virou o espelho. Muito boa observação, Matoso. Gostei de ver. Show de bola. Beleza, pessoal? Tranquilo? Por hoje é isso, então. Tá bom? Qualquer coisa, pessoal, estamos à disposição aí pelo e-mail. Permanecemos unidos mesmo à distância. Tá bom? Beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam de lavar as mãos. Se cuidem. E é nóis. É nóis até o fim. Tá bom? Valeu, Tchau, tchau. professor. Valeu, galera. Até mais. Até mais. Obrigado aí. Tamo junto. Valeu, professor. Aquele abraço. Beijos no coração. Tchau, tchau. É nóis, senhor. Tchau.